Mas podemos assim perceber que a sexualidade é maravilha, errância, enigma. Mas quais são as características deste enigma e desta maravilha? Inicialmente, em todas as culturas, havia uma tripla dimensão na compreensão da sexualidade, na vivência da sexualidade. A sexualidade é uma força de tipo cosmovital, é uma torrente que atravessa o ser humano. As paixões humanas verificam que somos como um brinquedo mexido por uma torre que nos invade. Força cosmovital. Em segundo lugar, a dimensão do sagrado. Nas culturas primitivas, esta força cosmovital ficou sempre envolvida numa dimensão sagrada. Não é por acaso que as orgias dionisíacas na antiguidade ligavam precisamente, davam livre êxito a esta força cosmovital sob a egídia de um deus, Dionísio. E em terceiro lugar, terceiro momento, a dimensão institucional. Nunca a sexualidade foi vivida fora de uma componente institucional. E estas três dimensões caracterizavam a sexualidade. Terceiro momento, hoje assistimos a quê? A ruptura da unidade dessas três dimensões. O mistério da sexualidade, o sagrado, deu origem a um conhecimento total dos mecanismos de reprodução. De certo modo, já não há nada de sagrado. Eros se deu o passo, eu diria, à fecundação in vitro, etc. O sagrado, há uma desacralização da sexualidade pelo conhecimento, há uma procura do prazer, eu diria subjetivo, independentemente da compreensão desta força cosmovital. E a privatização da sexualidade, de certo modo, as uniões livres que agora são uniões de facto, que naturalmente já não são uniões de facto. Mesmo as uniões de facto passaram a ser legalizadas no direito, o que significa que são uniões de direito e já não uniões de facto. Então, uma união de facto é impossível porque queria ser totalmente vivida fora da instituição. Mas há uma crise de instituição, quer do casamento, quer da reprodução. Em conclusão, temos hoje uma possibilidade de uma relação sexual sem procriação, com exatamente o inverso, uma procriação sem relação sexual. O caso do Ronaldo, não o conheço muito bem, mas parece muito estranho e do ponto de vista, falo daquilo que os jornais disseram, bastante problemático do ponto de vista da ética. Em segundo lugar, a sexualidade implica sempre uma dimensão afetiva, imaginativa, e a ruptura social consiste precisamente na separação de afetividade e de sexualidade. Assim, já acabei os meus primeiros 10 pontinhos, a primeira parte e a segunda. Agora, o mais importante está por vir. O que é a sexualidade? Quais são, digamos, sem preocupação da exaustividade, quais são os 6 momentos fortes que intervêm em toda a problemática antropológica e ética de sexualidade? Não digo que não há outras, digo que há sempre essas. Em primeiro lugar, o que é o sexo?
Para a filosofia, não falamos do sexo, mas do corpo sexuado, o que é muito diferente. O sexo, em geral, distinguem-se 4 estilos de sexo. Há o sexo genético, o código genético, o sexo fenotípico, que é o aparecer exterior. Num colóquio há 2 anos sobre a sexualidade, fiquei muito surpreendido quando nos mostraram fotografias como de olhos vedados de 4 corpos femininos da aparência, e eram 4 rapazes, do ponto de vista do código genético. E há uma mesmo que teve como homem, mas num corpo feminino, que teve um problema porque casou com uma mulher e pensou-se homossexual quando não era. Isso deixa este problema para os especialistas. Em terceiro lugar, há o sexo hormonal, quando a pessoa não sintetiza as hormonas do seu sexo, deixo isso, e o sexo psicológico, o sexo com o qual a pessoa se identifica, o que permite precisamente a compreensão externa da homossexualidade. Mas para os filósofos e para a problemática ética, eu diria, uma vez isso percebido, temos que perceber que a sexualidade não é a mesma coisa que o corpo sexuado. E o corpo sexuado significa que a divisão sexual passa através de cada um de nós, de modo tal que ninguém de nós esgota toda, eu em vez de dizer toda a humanidade, vou dizer de toda a humanitude, para não distinguir a humanidade como conjunto. Isto é, ninguém de nós esgota o que é a humanitude do ser humano. E porquê? Porque somos seres feridos, esburacados, dizem os psicanalistas. Somos seres que temos em nós uma deiscência tal que, se ninguém se identifica a totalidade do ser humano, somos tão, por assim dizer, lacunares, que nenhuma relação sexual vai poder, eu diria, preencher a totalidade deste vazio em nós. Isso é tão importante que, se alguém entra na vida sexual pensando que o outro vai poder, de modo completo, não só satisfazer a sua pulsão, mas preencher o vazio, eu diria que a sua solidão de ser esburacado representa, então esta pessoa vai à frente de um fracasso afetivo e sexual. E o corpo sexuado diz 2 coisas. Em primeiro lugar, que o corpo sexuado é muito mais profundo do que uma sexualidade. Podemos, por conseguinte, viver o nosso corpo sexuado não necessariamente com relações sexuais. Isto é, há seres ou viúvos que vivem profundamente a sua sexualidade sem necessariamente passar pela vida sexual ativa, pelas relações sexuais. E, neste sentido, pode haver artistas, cientistas, padres, que por uma vocação especial não têm relações sexuais de livre escolha e vivem a sua vida de seres sexuados. Mas, em último lugar, neste ponto central, existe sempre na sexualidade e no corpo sexuado uma tensão que o Sr. Engenheiro já evocou entre a força pulsional e o sentido. E diríamos, toda a educação para a sexualidade consiste não em separar a força pulsional do sentido, mas assumir no sentido
a força pulsional. Gostaria, se tivéssemos tempo, de contar um exemplo que conheci na Bélgica. Uma menina era tão pia, tão devota, que quis entrar no convento. Só existia o espiritual. Toda a gente dizia, isso é exagerado, porque a afetividade parecia reprimida em função de uma espécie de espiritualidade mal pensada. Entrou no convento, claro que com esta dicotomia nela, 2 anos depois, isso rebentou. Saiu do convento, foi ter com um médico e disse ao médico: deem-me um homem. Então, percebemos que uma força sexual desligada do seu sentido profundamente humano vai fazer-nos oscilar, como dizia Pascal, entre l'ange e la bête. Qui fait l'ange, fait la bête. Isto é, eu diria, quem nega uma dimensão em proveito de outra e que não integra as 2 dimensões, vai à frente de um fracasso. Mas com este tempo, estou a ver que o tempo passa e que ainda me faltam 5 pequenos pontos. Em segundo lugar, nesta dimensão central da sexualidade, é o tempo, o que os filósofos chamam a temporalidade. Imaginem 2 idosos, isto é, relativamente idosos, de 70 anos, deitados na praia, um por cima do outro, aos beijos. Nós diríamos, ainda não aprenderam nada? Não ganharam juízo? Eles também? Mas porquê? Porque significa que a manifestação da sexualidade é chamada a evoluir no decurso da existência humana. A sexualidade com 20 anos e a sexualidade com 50 não é bem a mesma. Embora, ao nível da errância, podemos dizer que há qualquer coisa de estranho. Por que as vedetes do cinema e muitos homens que tiveram êxito social ou artístico, chegando aos 50 anos, sentem a necessidade de recomeçar um casamento com uma jovem de 20, 25 anos que podia ser a sua filha? Isso para mim é uma espécie de incapacidade de assumir o tempo da vida, de compreender que nós somos tempo, e tempo da sexualidade significa progredir.